Então, vamos dar início à nossa audiência pública. Este ano é uma audiência pública do Programa de Metas, né, que acabou de ser lançado e ele é aberto agora a uma apreciação da sociedade civil, apreciação popular, que pode sugerir mudanças a esse Programa de Metas, que é um plano de governo aí dos próximos 4 anos. Além do Programa de Metas, a gente tem o Orçamento Cidadão, né, que é o nosso processo de participação social na elaboração da lei orçamentária. Esse ano também é ano de elaboração do PPA, Plano Plurianual, nosso planejamento orçamentário de médio prazo para 4 anos, e do Plano de Ação das subprefeituras. Esses 4 instrumentos, eles estão hoje aqui coletando informações, subsídios para a sua elaboração, todos bebendo da mesma fonte, que são as audiências públicas e a participação social, né? Mas com resultados e construções distintas e independentes. Bom, para começar a nossa audiência pública, eu gostaria de chamar à mesa o nosso subprefeito, o Ricardo, por gentileza, se puder chegar até a mesa, e o Daniel também está aqui na mesa. A gente tinha previsto a presença de mais um subsecretário, ainda não chegou. Se ele chegar, a gente interrompe um pouquinho para dar a palavra a eles. O subprefeito, meu caro subprefeito Ricardo, passo a palavra rapidamente, mais para fazer uma saudação. Se quiser vir até aqui, eu estou vendo que não tem microfone. Se quiser vir até aqui e falar daqui, acho que é o melhor a se fazer. Boa noite, Sandro. Obrigado pela presença. Agradecer a presença do secretário Daniel. Para muitos já sabem, a nossa região é a região mais populosa aqui de São Paulo. Região de Campo Limpo, Vila Andrade e Capão Redondo, nós somos 700 mil habitantes no censo de 2022. Quer dizer, agora nós somos mais. Nós somos aqui 18.400 habitantes por quilômetro quadrado. É um adensamento realmente muito forte e isso tem muita demanda. Imagina 18.400 pessoas por quilômetro quadrado rodando pelas ruas, são 18.400 pessoas por quilômetro quadrado colocando lixo, entulho na rua, e vocês sabem que a nossa população não é, desculpa a expressão, não é tão educada assim. Muitos têm a consciência e muitos não. Então, a dificuldade de você cuidar de uma região dessa, a gente precisa realmente da ajuda de todos os munícipes. Todos têm que colaborar para que a gente consiga trabalhar melhor a região. A gente precisa de cada um de vocês para que as coisas deem certo. Mais uma vez eu quero agradecer, eu vou estar à disposição também para qualquer dúvida que tenha sobre a região, quais são as nossas demandas. A gente tem tudo catalogado, tudo planilhado, quantos carros nós temos na rua para serem recolhidos, quantas bocas de lobo, quantas árvores nós temos que cortar, tudo isso a gente sabe, mas muitas vezes a gente não faz porque a gente não tem braço e perna suficiente para atender todas as demandas da região. E é muito importante essa reunião para vocês, munícipes, estarem junto com a gente para pleitear mais equipes para a gente poder atender vocês como vocês merecem. Obrigado. Obrigado, subprefeito. Vou chamar aqui o Daniel, nosso representante da CPMA. Boa noite a todas e a todos. Gostaria de agradecer pela participação de todos vocês, em nome da Secretaria de Planejamento e Eficiência, né, do secretário Clodoaldo, da secretária executiva de informações, de entregas prioritárias e informas estratégicas, né, Cibele Molina. Muito obrigado pela compreensão. É a primeira vez que tenta fazer essa audiência integrada, né, dos instrumentos de planejamento. Então, como o subprefeito bem colocou, esse é um momento em que a população pode apresentar as suas demandas, colocar aquilo o que vocês enxergam, né, como necessidade, como prioridade
aqui para o território, né, do Campo Limpo, e é por meio dessa audiência que o conjunto de secretarias que estão envolvidas aqui, a Secretaria de Planejamento, a subprefeitura, né, a Secretaria de Subprefeitura, a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, vai conseguir entender, documentar, né, todas essas demandas e incorporar nos instrumentos de planejamento. A gente vai depois falar bem mais brevemente sobre o programa de metas, então eu não vou me estender aqui porque a gente precisa compensar esse atraso e valorizar o principal objetivo da reunião de hoje, que é a participação de vocês. Obrigado. Obrigado, Daniel. Então vamos dar início aqui aos nossos slides, né? Eu acabei não me apresentando. Meu nome é Sandro Palanca. Eu sou servidor de carreira da Prefeitura de São Paulo, atualmente lotado na Secretaria Executiva de Planejamento e Eficiência, que está conduzindo esse ciclo de audiências públicas. Vou pedir a gentileza de passar o slide. Isso. Então aqui a gente tem a nossa ordem do dia, a nossa programação. A gente começa com uma breve apresentação, vou falar sobre isso daqui a pouco. Depois a gente tem algumas palavras sobre o plano de ação das subprefeituras, o programa de metas, apresentando o programa de metas, e o orçamento cidadão é plano plurianual, eu mesmo devo fazer essa terceira parte. A gente vai explicar as etapas, como é que funciona o orçamento cidadão. Depois a gente tem, como já é tradição, né, no ano passado a gente fez isso também, uma etapa de elaboração de propostas. A nossa expectativa é que esse ambiente, essa audiência pública seja produtiva, seja prospectiva, no sentido da gente sair daqui com propostas da população para o território do Campo Limpo. Tá? Então a ideia a gente vai falar rapidamente, né, quando chegar o momento, mas a ideia é que os senhoras e senhores produzam, elaborem propostas para o território, tá bom? E depois a quarta parte, que é a parte talvez mais aguardada por todos, que é a etapa de microfone aberto, de coleta aí da fala de todo mundo. Se puder passar. Pois bem, tem primeiramente algumas orientações gerais. Primeiro, lembrando que a gente está com a tradução de Libras, agradecendo aqui a nossa tradutora, tanto no ambiente presencial quanto no ambiente online, né? E eu acho que é um processo inclusivo e necessário. A gente precisa sempre ter a tradução de Libras. Bom, esse evento será gravado e disponibilizado no YouTube, assim como os eventos que já nos precederam, também já estão no YouTube, no canal de CEPLAN, tá bom? A gente não trouxe aqui, mas se você colocar lá no seu mecanismo de busca o CEPLAN Arquivos, você vai encontrar as audiências públicas já gravadas, além de gravadas, transmitidas online e buscando assegurar a participação social. Tá bom? O próximo, por favor. Gente, está ruim de ler. E saiu a minha tela aqui. Bom, aquele primeiro botãozinho lá é a nossa etapa de participação, né? Que a gente deve abrir para o microfone, deve ter 1 hora destinada à participação de vocês, e a gente põe aí também como de praxe 3 minutos por fala. Então, 3 minutos, 20 pessoas, a gente tem ali 60 minutos, é 1 hora, é o espaço dedicado aí à participação. Lembrando que todo o processo participativo, seja referente ao orçamento cidadão, seja referente ao programa de metas e o PPA, ele é amparado pela plataforma Participe Mais,
é aquele QR Code que vocês estão vendo ali no meio, é o ambiente onde são coletadas as proposições, as propostas de todos, que depois seguem o seu fluxo e seguem o seu caminho até ser incorporado aos instrumentos de planejamento. Tá? Então, lembro que é fundamental que todas e todos incluam suas propostas no Participe Mais. É necessário um breve cadastro para garantir a isonomia e que cada pessoa realmente é a pessoa que está ali falando, né? A gente tem uma verificação, inclusive, do CPF, mas o Participe Mais é o canal de participação. Caso alguma contribuição se enquadre como solicitação de serviço e não como uma demanda que deva participar do nosso ciclo de planejamento, SP 156, ou pelo telefone ou pelo link. Pode passar, por favor. Bom, essa é a página inicial do Participe Mais. Vocês vão ter esses 3 botões, programa de metas, e ali tem plano plurianual, plano de ação das subprefeituras, o orçamento cidadão no botão central, e aqui é o calendário das audiências públicas, onde vocês encontram os links para participar das audiências online. Ele está aqui no Participe Mais também. Para essa tela não é necessário cadastro, tá? Você entra e tem acesso aí aos links e endereços, datas e horários de todas as audiências. Vamos passar, por favor, próximo. Próximo. Então, o calendário das audiências públicas é esse que passou. A gente está ali no dia 14/4. Percebam que as audiências são simultâneas, para concentrá-las aí no período de 30 dias. Então, foi necessário usar desse recurso de fazer audiências simultâneas, né? Hoje, juntamente com Campo Limpo, estamos tendo audiência na Lapa e na Vila Maria, Vila Guilherme, todas começando ali às 18h30, com exceção desse atraso que nós tivemos aqui. Pode passar, por favor. Tá, agora eu vou chamar a Camila, que vai rapidamente apresentar as suas considerações sobre o plano de ação das subprefeituras, que é um dos instrumentos que está sendo elaborado a partir das propostas coletadas aqui. Camila. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Camila Freitas, sou arquiteta de carreira, assim como o Sandro, e venho representando a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento por meio da Coordenadoria de Planejamento Urbano, da qual eu faço parte. Hoje eu queria apresentar para vocês brevemente uma frente de trabalho que a gente vai desenvolver nos próximos meses, que seria o plano de ação das subprefeituras. Não é um trabalho que vai ser discutido hoje nessa audiência, mas, como o Sandro também comentou, né, vão ter uma série de audiências para discutir esses instrumentos de planejamento urbano, dos quais o plano de ação das subprefeituras é um, e a gente convida vocês, desde já, para estarem atentos a esse calendário e participar conosco das próximas audiências. Então, eu queria rapidamente falar sobre o Plano Diretor Estratégico, né, é um instrumento que orienta todo o planejamento municipal, territorial, e ele foi aprovado em 2014 e estará vigente até o ano de 2029. Ele estrutura todo o sistema de planejamento e define elementos que compõem a estratégia territorial, entre eles o orçamento cidadão e outros instrumentos que a gente estará discutindo hoje, né, o plano de metas também. Nele estão previstas as ações do Plano Regional de Subprefeituras e também o Plano de Ação das Subprefeituras, são outros instrumentos. O Plano Regional de Subprefeituras propriamente dito, ele também foi aprovado em 2014, também tem essa vigência até 2029, e nele são discutidas diretrizes e propostas que têm as demandas gerais da região. E nele são compostos os perímetros de ação que vão orientar o desenvolvimento territorial de ações locais nos próximos anos.
E a cada 4 anos, de acordo com a gestão municipal, são realizados os planos de ação das subprefeituras. Né, eles vão ter essa vigência de 4 anos, iniciando no segundo semestre do primeiro ano de gestão. E ele é elaborado por meio de um processo participativo, como esse que a gente está participando agora. Um ponto interessante é que esse plano de ação das subprefeituras, ele tem o prazo de desenvolvimento de 180 dias, né, contados a partir da publicação do plano de metas. Então, a gente está no momento inicial de articulação entre as secretarias. Esse é um projeto que não é desenvolvido somente pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, mas também pela Secretaria Municipal das Subprefeituras e também pelas próprias subprefeituras. Pode passar, por gentileza. Aqui a gente tem um fluxograma que explica um pouco essas relações entre os instrumentos. O Plano Diretor Estratégico, o PDE, que orienta todos eles, estrutura essa rede de planejamento urbano. Ele está diretamente relacionado aos planos regionais das subprefeituras e ao programa de metas. E o programa de metas, propriamente dito, ele apresenta uma relação de codependência com outros instrumentos, que seria o orçamento participativo e o plano de ação das subprefeituras. Através do plano de ação, a gente consegue fazer programas públicos, políticas setoriais e demais planos integrados para conseguir gerenciar melhor as demandas da região. Então, reforço o que eu falei inicialmente, de que a gente convida vocês para estarem presentes nessas demais etapas de planejamento, né, de participação popular, e eu espero encontrar vocês nesse outro momento, para que a gente possa continuar discutindo as ações a serem realizadas aqui na Subprefeitura de Campo Limpo. Agradeço a todos. Obrigado, Camila. Acho que está com um pouco de eco. Se conseguir tirar um pouquinho do eco, acho que seria uma boa. Eu gostaria de destacar a chegada do diretor-presidente da Superurbanismo, o Pedro Fernandes, está aqui com a gente. Convido a compor a mesa, se preferir ficar aí, como quiser. Gostaria de registrar. Gostaria de fazer uma breve saudação, alguma coisa? Obrigado. Então vamos tocar com o programa de metas. Eu vou chamar o Daniel para falar sobre o nosso programa de metas 2025-2028. Boa noite novamente. Vou tentar fazer uma fala bem breve. Pode passar o próximo slide, por favor? O programa de metas da atual gestão, no 25-28, ele tenta refletir alguns aprendizados do programa de metas anterior. Então, ele tem um número de metas maior, né? O programa anterior tinha 86 metas, esse tem 126 metas, refletindo um pouco da visão da atual gestão em relação à complexidade dos problemas da cidade, às demandas, né, a variedade de demandas da cidade e ao próprio modelo de como construir metas. Então, vocês podem observar que às vezes tem meta com a especificidade bastante clara para que o cidadão possa saber exatamente qual que é o projeto que vai ser entregue. O programa de metas é organizado em 4 eixos que consolidam um pouco a visão que se quer para São Paulo. Então, existe o eixo Universo São Paulo, que trata do espaço público, né, trata do conjunto de infraestrutura que a cidade precisa ter e aprimorar para funcionar melhor. É um eixo, então, com 52 metas. Temos o eixo Viver São Paulo, que reúne o conjunto de metas que se referem à vida das pessoas, né? Então, ao cuidado, a todas as questões de cuidado, né? A nossa secretária fala que é o eixo do social, que de fato é o que traduz essas metas, em especial a principal preocupação do cidadão, que é a segurança pública no momento. O eixo Cidade Empreendedora, que reúne 16 metas e trazem, né, as ações
de qualificação profissional, de apoio ao empreendedorismo, de fomento, né, a projetos, ao dinamismo econômico, e, por fim, o eixo Capital do Futuro, que são todas as ações para tornar a prefeitura mais eficiente, uma prefeitura mais orientada para resultados, também para melhorar o ambiente de negócios da cidade. Bom, esse conjunto de 126 metas tem um orçamento estimado ali de mais de 48 bilhões de reais, entre novos investimentos, né, entre capital ali que está sendo constituído e custeio também para a manutenção de todas essas ações. E a maior parte dessas 126 metas, elas são regionalizáveis. Pode passar o próximo slide, por favor? Então, 87 metas desse programa de metas, elas são perceptíveis aos olhos dos cidadãos nos territórios onde o cidadão vive, onde o cidadão trabalha, enfim, onde o cidadão vivencia ali a cidade de São Paulo. Outras 39 metas, elas beneficiam a cidade inteira. Então, a gente está falando dos serviços do SP 156, a gente está falando do Empreende SP com o Credit Sampa, né, um fundo de aval para os empreendedores. Então, são ações que todo munícipe, em qualquer território, vão usufruir. Agora, essas 87 regionalizáveis, elas têm as seguintes características. Uma parte, a gente já tem a regionalização dela agora de partida no programa de metas. Outra parte, essa audiência pública, ela tem uma fundamental importância porque ela vai ajudar o planejamento da regionalização. Né? Ou seja, a gente sabe que tem um conjunto de unidades de saúde para construir, a gente sabe que tem um conjunto de equipamentos urbanos de diferentes políticas sociais para construir, e de acordo com as demandas desse território, né, trabalhadas com vocês aqui nessa audiência, a gente vai entender onde a prefeitura deve alocar esses equipamentos. Das que já estão regionalizadas, eu vou pedir para mudar o slide, por gentileza, a gente já trouxe algumas aqui para a região sul. E por que a gente trouxe para toda a região sul e não só para o Campo Limpo? Porque tem ações que podem ocorrer numa outra subprefeitura e que podem beneficiar o Campo Limpo, ou ações que podem acontecer no Campo Limpo que podem beneficiar outras subprefeituras da região também. Então a gente pode ver que tem uma série de unidades de saúde já em obras. A gente está falando da conclusão da requalificação do corredor da estrada de Itapecerica, do início das obras da extensão da Carlos Caldeira. A gente está falando da duplicação da Teotônio Vilela. Enfim, a gente pode passar o próximo slide, porque a gente consegue ir um pouco meta por meta. Aqui, só para vocês terem uma ideia, então, do total das 52 metas, eu vou trazer algumas que já estão regionalizadas aqui para a Zona Sul do eixo Universo, também dos outros eixos. Pode passar, por gentileza. Bom, então, tem meta de parque prevista aqui para a Zona Sul, tem meta de revitalização de parques, metas de piscinões, né, ou de equipamentos que vão contribuir com a redução da mancha inundável, né? Então, a gente está falando aqui do Morro do S, está falando do córrego Zavuvus, eu mencionei, né, a finalização da requalificação do corredor da Itapecerica. Pode passar o próximo slide, por favor. Requalificação do corredor Interlagos, construção Pedreira, Mar Paulista. Aliás, muito importante a presença do Pedro aqui, pessoa que talvez mais domina todo os projetos, todo o plano hidroviário da cidade, todos os projetos voltados para Billings e para Guarapiranga. Terminal Cocaia, novos atracadouros na Billings. Pode passar, por gentileza.
realizar os estudos. Hoje o aquático já funciona na Billings, né? Esse programa de metas então traz a ampliação do transporte aquático na Billings e traz também os estudos necessários para se iniciar o aquático na Guarapiranga também, né? Lembrando que não é só sair fazendo, né? É necessário todo o cuidado com os estudos ambientais, com todos os estudos técnicos, né? Para que a operação seja bem feita, né? Entregar o prolongamento da Carlos Caldeira, já tinha mencionado também, duplicação da Teutônio, duplicação da ponte de Ubatuba. Próximo slide, por favor. Requalificação do complexo viário João Beissola, lá na cidade de Dutra, iniciar obras da ponte Graúna Gaivotas, agora falando do sul, chegando ali na região do centro expandido, entregar, né, o túnel Cecília Lutemberg, iniciar as obras de prolongamento da Roberto Marinho, conectando com a Imigrantes. Próximo slide, por favor. Entregar a segunda fase, iniciar, né, a terceira fase da requalificação da Santa Amaro e iniciar as obras do túnel Sena Madureira. Pode passar o próximo. A gente tem também algumas metas aqui para a zona sul do eixo Viver. Pode passar. Então já tem equipamentos de saúde que já estão em obras, né? Tem diversas UBSs, requalificação de hospitais e novos céus aqui para a região. Pode passar? Eu acho que terminou aqui, mas só para me certificar. Bom, só para finalizar, Sandro, posso passar essa parte? Perfeito. Bom, sobre como o Sandro já apresentou, ele apresentou toda a agenda de audiências, apresentou também o Participe Mais. O que vai acontecer encerradas essas audiências no dia 7 de maio e encerrado o período de contribuições no Participe Mais no dia 11 de maio. O Orçamento Cidadão, o Sandro vai explicar bem detalhadamente agora, tem todo um processo que envolve os conselhos participativos, envolve votação, participação popular. Agora, os outros instrumentos, né, o PPA, a Plano de Ação das Subprefeituras, o Programa de Metas, a gente vai receber as contribuições de vocês. Muito importante que vocês, mesmo que falem aqui, que façam as contribuições lá no Participe Mais. A gente vai trabalhar junto com os órgãos. Por lei, a gente tem até setembro de 2025 para finalizar, né, o Programa de Metas. O Plano de Ação das Subs também, né, até 180 dias após, né, você iniciar o Programa de Metas, então termina em setembro. Nesse momento a gente vai conseguir devolver para vocês o que foi possível incorporar e o que não foi, fundamentar e poder dizer em que medida deu para incorporar ou se não deu por alguma razão técnica, orçamentária, né, jurídica, aí que a gente dá, né, essa devolutiva, lembrando que aí o PPA também é apresentado para a Câmara para novas discussões. Então, a ideia desse quadro é vocês entenderem um pouco o fluxo. Essa na verdade, é uma conversa que começa agora. A gente depois vai documentar a devolutiva e a gente espera que o máximo, né, das contribuições sejam refletidas nos instrumentos que nós estamos trabalhando aqui. Obrigado, Sandro. Pode passar, por favor. Bom, eu vou falar rapidamente sobre o Orçamento Cidadão, que acredito que muitos aqui conheçam, o processo de participação social na elaboração da lei orçamentária, e aí a lei orçamentária do ano que vem. Eu gostaria de ressaltar duas coisas. Primeiro, que o Orçamento Cidadão tem orçamento próprio, tem dinheiro próprio. Quanto desse dinheiro? 10 milhões de reais para cada subprefeitura, território da subprefeitura. Não é o órgão administrativo subprefeitura que está sob gestão aqui do nosso subprefeito. É para o território da subprefeitura, 10 milhões de reais. O nosso processo vai selecionar as propostas de vocês e aquelas que forem contempladas vão fazer jus
a esse recurso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele é um espaço de participação e valorização do CPM, o nosso Conselho Participativo Municipal. Vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Pode passar, por favor. Aqui é o calendário anual do Orçamento Cidadão. Veja que ele começa ali no começo de abril, né, 17 de abril, com essa etapa que a gente está atualmente, de coleta de propostas e audiências públicas, e ele termina ali na etapa de votação popular, no começo de setembro, né? Ali é a última etapa deliberativa, quando a gente escolhe, a população escolhe e participa. As outras duas etapas são muito importantes também, mas já não é mais um processo de escolha, é um processo de prestação de contas nas audiências devolutivas e a etapa de monitoramento. Pode passar, por favor. Eu vou passar cada uma dessas etapas um pouco mais devagar. Bom, a etapa 1 é a etapa de audiência pública e recepção de propostas. A gente está nela agora. Quem quiser e puder, basta apontar seu celular para o QR Code, você já vai sair no site do Participe Mais e pode inserir ali a sua proposta ou fazer seu cadastro se ainda não for cadastrado, tá bom? E também pode apresentar as propostas presencialmente aqui no ambiente da audiência. A gente vai ter uma etapa de coleta de propostas daqui a pouquinho, tá? Importante, data fim dessa etapa, 11 de maio. Pode passar, por favor. Essa é a etapa seguinte e é uma etapa que fica a cargo do CPM. O Orçamento Cidadão, ele é um grande filtro, um grande funil de propostas. A gente coleta bastante e chega no final com aquelas mais relevantes. A primeira etapa desse filtro fica a cargo do Conselho Participativo Municipal, o CPM, que ele escolhe das propostas recebidas pela população. A gente tem que sair dessa etapa com 15 propostas por subprefeitura. Daquela forma, o Conselho, pelo menos 10 ele precisa escolher, das que vêm do território, e até 5 ele pode fazer de moto próprio. Tá? Essa é uma das etapas em que valoriza a atuação do Conselho. O Conselho pode fazer propostas. Nada impede também que ele selecione 15 propostas da população que vem ali do território. Isso é possível, eu acho até que é recomendável. Eu, se fosse conselheiro, faria isso, mas é facultado ao Conselho essas 5 propostas. Orientação ao CPM: façam reuniões abertas e divulgadas à população para a priorização e escolha das propostas. Isso é importante também, que para dar lisura e transparência e legitimidade ao processo. E atenção, conselheiros, a priorização será feita pelos coordenadores do CPM diretamente no Participe Mais. No ano passado, a gente não tinha essa funcionalidade, o Participe Mais esse ano vai permitir. Então, o conselheiro participativo, o coordenador, ele vai entrar no Participe Mais e selecionar lá as 15 propostas, ou selecionar até 10 e escrever mais 5, tá bom? Então, é uma etapa importante que está a cargo do CPM. Pode passar, por favor. A próxima etapa é a etapa de análise de viabilidade. O que é que acontece com aquele monte de proposta que vem? 15 de cada subprefeitura. Então, 15 vezes 32, a gente tem 480 propostas na cidade, propostas que vêm da população e com interação com o CPM. E a ideia é a gente avaliar, e aí órgãos técnicos da prefeitura, sob perspectiva técnica, vão avaliar se é possível implementar aquilo que está sendo proposto pela população. Vou dar um exemplo aqui do que é técnico. Outro dia sugeriram a colocação de uma lombada, mas era numa curva. Não tem jeito de colocar lombada em curva. A lombada precisa ser reta. Podemos sugerir também a instalação de um equipamento público em um lugar que não é um vazio assistencial ou que tem um equipamento próximo, que já atende essa demanda. Isso é analisado pelos técnicos da prefeitura, isso é uma análise de viabilidade. Tá? Técnico, jurídico e orçamentário. O que é o orçamentário na análise? Quanto custa? Mais ou menos.
É uma estimativa, a gente não sabe direitinho quanto custa, mas a gente precisa saber, porque a gente está com os 10 milhões ali. Então, uma estimativa é necessário ser apontada nessa análise de viabilidade, e é isso que é feito aqui. Tá? E as propostas que foram descartadas nesse processo, que não estão entre as 480. A gente também manda para eles analisarem, e aí não com tanto rigor, sem esses critérios, mas elas são encaminhadas para secretarias municipais também, secretarias e subprefeituras, porque se a pauta for de zeladoria urbana de poda de árvore, a gente vai encaminhar aqui para a subprefeitura de Campo Limpo, para eles fazerem análise de viabilidade, tá bom? Próxima etapa, por favor. A próxima etapa é uma etapa de recurso. A gente teve reclamação em anos anteriores que a análise de viabilidade às vezes vem superficial, às vezes erra o endereço. Então, os conselheiros e a população pediu uma etapa de recurso nesse processo. A gente atendeu esse pedido e temos uma etapa de recurso. Atenção, é o CPM que apresenta recurso. Qualquer pessoa da população que entenda que cabe um recurso para uma determinada proposta, ela deve chegar até o CPM e falar: conselheiro, por favor, eu quero apresentar um recurso sobre determinada análise de viabilidade. Os recursos são sobre as análises de viabilidade. O prazo é curto, porque o nosso calendário é apertado, olha lá, de 21 a 25 de julho. Isso. Desculpa se eu estiver lendo errado. É uma semana, e depois tem mais um tempinho para os órgãos analisarem esses recursos, para ver se ele faz sentido ou não. Essa é a etapa de recursos. Dá o próximo, por favor. Eu acho que talvez seja a etapa mais importante. É a etapa de votação popular. Também no Participe Mais, cada pessoa tem direito ali a 5 votos de qualquer subprefeitura da cidade, de qualquer proposta, para poder eleger a sua proposta, que ela entende como melhor a sua demanda, a sua prioridade para o território. Participem. O Participe Mais vai estar aberto para coleta dos votos de 18 de agosto a 5 de setembro no Participe Mais. Tá bom? Participe, é importantíssimo o voto de vocês. O que acontece com o voto nas propostas? A gente ranqueia as propostas, elenca das mais votadas até a menos votadas e vamos consumindo até chegar a 10 milhões de reais. Tá? Se a gente tiver 50 propostas, a primeira já custa 10 milhões de reais, consumiu tudo ali. Tá bom? Se consumiu na segunda, a gente vai colocando a segunda proposta para integrar a nossa lei orçamentária do ano que vem. Tá? O recurso fica previsto no orçamento municipal do ano que vem. Veja o tamanho disso, gente. A gente está segurando o recurso para fazer o que vocês desejam, o que vocês pedem. Tá bom? É importante. Pode passar, por favor. Aí a gente tem mais umas etapas, que é a de audiência pública devolutiva, que é uma etapa de transparência e prestação de contas. Por que tem devolutiva? Para que aqueles técnicos das secretarias que fizeram as análises de viabilidade, técnica, jurídica, eles apresentem aqui as suas análises técnicas. Elas já são publicadas, tá? No Participe Mais tem lá um lugar que está escrito análise de viabilidade, você clica, ela já está ali, já dá para ler. Além dessa transparência, a gente dá um passo adicional e traz a equipe das secretarias e subprefeituras para explicar isso para a população. Essa que é a audiência devolutiva, ela é feita online, nesse período aí. Não está escrito período aí, né? Após a entrega da lei orçamentária. Então, depois de 30 de setembro, vai ocorrer entre os meses de outubro e novembro. E aí o monitoramento já é a etapa de execução daquilo que foi programado e a gente monitora o que está sendo feito, assim como agora nós estamos monitorando o que foi de orçamento cidadão no ano passado. Tudo no Participe Mais. Por favor, pode passar. Tá, a gente traz algumas informações de Campo Limpo aqui para localizar, né? Eu acho que a gente precisa situar Campo Limpo aqui no orçamento. Vamos ver onde ele está. Por favor, pode passar. Então, esse é o nosso planejamento orçamentário. Isso é o que está na lei orçamentária. Veja, o orçamento da subprefeitura de Campo Limpo
eu vou ler de baixo para cima, tá? É esse texto aqui. O orçamento da cidade de São Paulo em 2025 é de 125 bilhões de reais. É o tamanho do nosso orçamento. Desses 125, a gente tem 17 bilhões de reais na Zona Sul, na região sul. Daqui não está dando muito para ver, mas imagino que esteja destacado ali no mapa a região sul. Desses 17 bilhões, 2 bilhões e meio eles são executados nesta subprefeitura por qualquer secretaria municipal. Esse é o nosso planejamento. Então, os gastos da saúde, da educação, da cultura, de transportes, habitação, estão aí dentro desses 2 bilhões e meio de reais. E a gente tem 69 milhões de reais, que é o orçamento, e aí fica sob gestão da subprefeitura de Campo Limpo. Vamos ver o próximo slide, que a gente tem esses 2 bilhões aí explodido em gráficos, e a gente consegue ver aí quais são os setores, as principais áreas de despesa conforme a nossa programação orçamentária. Para mim está bem ruim, mas ele está ali com educação, saúde e urbanismo, se não me engano. Tá? Então, esses são o planejamento orçamentário. Educação, os milhares de alunos que a gente tem aqui, acredito que até, não sei se milhares de alunos que a gente tem aqui, né? E saúde em segundo lugar. Vou pedir para passar, por favor. Próximo slide. Tá, aqui a gente traz algumas propostas do Orçamento Cidadão que foram apresentadas no ano passado e que estão em execução neste ano. Elas estão acontecendo este ano e estão sendo monitoradas. Bom, aí a primeira é instalar um ecoponto na comunidade da Chácara Bela Vista. Ela está com valor associado de 3 milhões e 200. Eu não sei se isso aí está certo, gente. Bom, de qualquer forma, é o que está escrito aqui, 3 milhões e 200 e o valor remanescente 6.800. Pode passar o próximo, por favor. Aqui são as propostas que o CPM indicou de recurso remanescente. Eu acabei não falando na minha apresentação, mas o que é o recurso remanescente? Eu não falei que tem 10 milhões por subprefeitura? Se por qualquer motivo a gente não gasta os 10 milhões, ele fica um recurso remanescente, que é o CPM que indica. Essas foram as indicações do CPM para este ano do Orçamento Cidadão do Campo Limpo. Tá bom? Eu não consigo ler daqui, está bem ruim, mas se vocês têm outras indicações, por favor, aproximem-se dos CPMs, dos conselheiros, demandem dos CPMs, participem das reuniões que eles fazem, é importantíssimo, tá bom? Pode passar, por favor. E aqui a gente tem a Agenda 2030, que são os compromissos de desenvolvimento sustentável, que a gente tem que atingir até 2030 no município de São Paulo. Quando vocês colocarem a sua proposta lá no Participe Mais, vocês vão ser convidados, não sei se é a palavra, mas vocês podem indicar a relação da proposta com os 17 ODS que a gente tem. Pode escolher até 3 ODS por proposta. Coloquem lá, tá bom? Pode passar a próxima, por favor. Essa aqui eu queria fazer uma divulgação do caderno do orçamento. Quem tiver com o celular aqui, quiser ler o QR Code, este é um caderno para pessoas leigas que não dominam o linguajar técnico orçamentário. Então a ideia é apresentar em linguagem simples a lei orçamentária que está em vigor este ano. Tá? É o caderno Orçamento Cidadão de 2025, ele ficou bem legal. Ele também tem um mapa regionalizado de despesa, vocês vão ver o tamanho do orçamento de cada uma das funções orçamentárias. Tem um mapinha da região e tem também um capítulo do Orçamento Cidadão. Então, quem quiser, também se quiser procurar no sua ferramenta de busca, Caderno do Orçamento da Prefeitura Municipal de São Paulo, você vai conseguir. Se não, o nosso QR Code está aí, basta colocar no seu celular. É um caderno que ficou bem legal, convido a todos a conhecerem. Vamos passar para a próxima.
Tá. Gente, eu fui informado aqui que o nosso sistema de som do pessoal que está lá em cima, eles não estão conseguindo transferir o som do online para cá, para o nosso auditório. Então a participação do espaço para fala, do virtual, está ficando prejudicada, comprometida. Não é algo que a gente queria, obviamente, a gente montou, trouxe toda a equipe para fazer essa transmissão híbrida, online e presencial, e a ideia é realmente dar espaço para fala. Infelizmente a gente teve um problema técnico que foge da nossa alçada aqui, os técnicos não conseguiram resolver. Eu vou pedir a gentileza de que quem estiver online, quiser fazer o uso da fala, ou tiver algo para falar, que por favor, e pedindo desculpas, que por favor coloque no chat, que a gente vai ler aqui, tá? Porque infelizmente a gente não vai conseguir dar voz, que é um dos objetivos principais da audiência pública, mas infelizmente não conseguimos. Então, essas inscrições aqui é para quem está presencial, tá bom? Quem está presencial, a gente vai dar, obviamente, abrir o microfone e a pessoa vai ter direito a falar. Então vamos seguir com o próximo. Estão se encerrando, não se encerraram ainda as inscrições. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Eu tenho que trazer umas palavras sobre o nosso planejamento orçamentário de mais longo prazo, que é o nosso plano plurianual. Ele é elaborado este ano, decorrente da nossa lei orgânica municipal. A lei orgânica prevê que o PPA seja elaborado no primeiro ano de governo. E ele é um instrumento que define prioridades e investimentos da administração pública. E mais do que isso, ele é a programação orçamentária de mais alto nível. A gente traz os programas orçamentários. Por favor, pode passar. Então, o desafio do nosso PPA, e é isso que a gente se compromete, é fazê-lo de forma integrada com outros instrumentos de planejamento. Então, o PPA precisa conversar com o programa de metas. O programa de metas, que são as principais entregas do governo, ela precisa estar refletida dentro do orçamento. Então é esse casamento que a gente pretende fazer aqui com o PPA, e esse é o principal recado que eu tenho que dar aqui para vocês. Integração de instrumentos, programa de metas, plano diretor estratégico e os planos setoriais, regionais, locais, específicos. Os planos setoriais são os planos municipais de educação, saúde, cultura, trabalho e todos que a gente tem mais de 40 planos setoriais. Tá? Então, isso tudo precisa estar integrado com o PPA. Aqui a linha do tempo do PPA, a gente faz ele nesse ano, ele vale para os próximos 4 anos. E eu trago aqui o nosso previsão de receita para o período do PPA também, chegando ali em 2029 com 147 milhões de reais. Pode passar o próximo, por favor. Aqui a programação orçamentária atual do PPA. A partir desses programas, desses numerinhos, que a gente constrói ali as dotações orçamentárias e é onde se desdobram todas as outras despesas da Prefeitura Municipal. Então, é isso que é a programação mais básica que a gente tem, que a gente vai construir esse ano. Isso pode ser alterado da forma como a gente quiser, como vocês propuserem. Pode passar, por favor? A gente entra agora na etapa de elaboração de propostas, elaboração coletiva de propostas, que é a nossa etapa participativa. Então, qual que é a ideia? Que os munícipes aqui presentes, que eles busquem elaborar suas propostas. A gente sugere que a gente se divida aqui em grupos com maior afinidade temática. Sempre tem gente que é mais da área da saúde. Eu vou pedir para sentar junto e discutir propostas para a região. A gente tem formulários que vocês podem escrever as suas propostas. Sempre lembrando, ali no formulário tem um campo que é para indicar se ela é para 1 ano ou para 4 anos.
é o jeito mais fácil que a gente conseguiu colocar para saber se é o orçamento cidadão ou se é o planejamento de longo prazo, programa de metas e PPA. Então indique se a sua proposta ela está sendo destinada aos 320 milhões, ou melhor, aos 10 milhões do ano que vem, se é para isso que você quer, ou se você quer contribuir para o planejamento da prefeitura de mais longo prazo, para que alguma demanda municipal entre no seu planejamento, tá bom? Essas propostas elas serão depois transcritas pelo Participe Mais, pela nossa equipe. Pode passar, por favor. Aqui é como elaborar uma boa proposta, seja objetivo, específico e, se possível, indique o tempo de execução. Se a proposta pode ser dividida, puder ser dividida, divida. Se for possível localizar a proposta no território, faça isso, tá bom? Verifique se a proposta já foi analisada em anos anteriores, isso é mais para quem está online, e atenção ao orçamento disponível, apresente propostas que custem menos de 10 milhões de reais. Pode passar, por favor. Aqui são as nossas áreas temáticas, então são os nossos temas sugeridos. Veja que tem outros ali, se isso não se enquadrar. Agora eu queria falar para quem está online, para quem está de casa. Nesse espaço a gente tem uma atividade voltada para a elaboração de propostas. Eu queria convidar quem está online a fazer o mesmo em casa. Aí no Participe Mais é um espaço de tempo destinado a essa atividade. Então, elabore a sua proposta. Se você não tiver cadastro no Participe Mais, essa é a hora. Entre no Participe Mais, se cadastre e apresente a sua demanda, a sua proposta para o território. Ela vai ter a mesma valia das propostas que estão sendo feitas aqui presencialmente. Tá bom? A gente está bem adiantado com relação ao horário. Eu gostaria de destinar aqui uns 20 minutinhos para a gente fazer isso, talvez seja muito. Pode ser uns 20 minutinhos para a gente tentar elaborar a proposta coletiva. Eu vou pedir para o Ari, que está ali, ele circular com a relação das propostas coletivas e canestas, tem mais gente. Eu gostaria de convidar, vocês gostariam de discutir quais temas? Pode ser esporte aqui? Esporte aqui, por favor. Ari, a Gorete, também o Bruno. Deixa um formulário de proposta coletiva para o senhor. Alguém mais quer discutir o tema de esportes? Pode juntar aqui junto com esse senhor. Alguém deseja algum outro tema? Esporte também? Fica junto com ele e falem de esportes aqui, por favor. Alguém tem mais algum outro tema? Em seguida a gente vai abrir para fala, tá bom, pessoal? Cultura e lazer pode ser um grupo diferente. Então ali tem mais. Quem quiser elaborar uma proposta de cultura e lazer aqui, por favor. Gorete, acho que a gente tem algumas pranchetas, talvez ajude, tá bom? Gente, por favor, nos devolvam as pranchetas e canetas, elas precisam durar até o final das audiências, tá bom? Tem mais algum outro tema? Cultura, saúde, melhoria de bairro aqui, por favor. Aqui, melhoria de bairro, aqui, Gorete. Pessoal, por favor, se juntem em grupos. A gente vai até as 8h30 com essa atividade, tá bom? E vai acabar atrasando um pouquinho a nossa audiência. Pessoal, mais alguém quer discutir algum outro tema, por favor? Por favor, se manifeste. Tem mais gente aqui no auditório, tem gente sem falar, sem escolher tema. Por favor, aproveitem, o nosso subprefeito está aqui. Tirem dúvidas. Fechamos aqui com esportes, melhoria de bairro, lazer e cultura. Mais alguém? Educação, saúde. Saúde sempre tem gente. Ali alguém levantou a mão. Aqui, Gorete. E o pessoal de casa, até as 8h30 a gente tem para elaboração dessas propostas. A gente retoma a audiência às 8h30. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Pessoal, quem quiser se inscrever para a fala, esse é o momento de inscrição para a fala, no QR Code que está espalhado por aí. A gente vai encerrar as inscrições, tá bom? Mais 2, 3 minutinhos a gente vai encerrar as inscrições. Muito obrigado.
pessoal. Tem mais 10 minutinhos, hein? E eu esqueci de falar uma coisa. Quem tiver contribuição individual, que não seja coletiva, a gente tem formulário também, tá? Quem quiser fazer uma proposta só sua, sem discutir com todos, a gente tem aqui também. Vamos lá, mais 10 minutinhos, por favor.
pessoal, deu o nosso tempo aqui, como estamos? Vocês precisam de mais tempo para... Alguém levantou a mão. Já está finalizado? Mais um minutinho? Vamos até 8h35, por favor. Peço ao nosso suporte online que coloque aí até 8h35, por favor. Tá? Mais 5 minutinhos. Pessoal, boa noite, vamos encerrando, por favor. Vou pedir a gentileza de devolver a fichinha aqui para a nossa equipe de apoio. Pessoal, por favor, deixe com a nossa equipe de apoio aqui os formulários, ou deixe ali na mesa com o Ari. E não se esqueçam, por favor, a gente precisa que vocês devolvam as pranchetas e canetas. Essas canetas, elas têm que durar até o começo de maio.
Encerramos então aqui, pessoal, a etapa de elaboração de proposta coletiva. Todo mundo entregou. Se tiver alguém ainda finalizando, peço por gentileza deixar na mesinha lá da entrada, tá? Agradeço muito. A gente vai digitar, né? Passar essas propostas do meio físico para o meio virtual. Isso é uma coisa lá da nossa equipe e vocês podem encontrá-la então enquanto proposta coletiva da Subprefeitura Campo Limpo no Participe Mais. Essas propostas podem ser inclusive apoiadas. Recomendo que façam isso. É um joinha na proposta, uma curtida na proposta, sinaliza que elas têm apoio popular. Então, é interessante, já que elas vão passar por um processo de priorização, depois de análise de viabilidade, no final de votação. Eu acho que é interessante quem puder sinalizar que concorda com aquela proposta, dar uma curtida na proposta, tá bom? Bom, como eu falei anteriormente, infelizmente a gente não conseguiu habilitar a questão da voz do ambiente online aqui para o nosso auditório. Então, a pessoa que se inscreveu para falar encaminhou a sua proposta pelo chat. Eu vou ler agora essa proposta e, na sequência, a gente começa com a relação dos inscritos para fala aqui presencial, tá bom? Chegou mais uma proposta aqui, são duas, então. Eu vou tomar a liberdade de ler, tá, pessoal? Eu vou ler primeiro as propostas online, porque se eventualmente eu fizer algum comentário que desagrade a pessoa que infelizmente não está podendo se manifestar, ou eu não leia com a correção, que a pessoa pode ainda há tempo hábil para ela se manifestar no chat. Então vamos lá. O primeiro é o senhor Rubens Baldini Neto, para o PPA. Como podemos incluir a proposta de implantação de um campus do Instituto Federal no Campo Limpo, aproveitando o espaço da antiga Faculdade Anhanguera, garantindo assim mais oportunidades de educação pública, emprego e desenvolvimento para a juventude da nossa região, pensando numa parceria da Prefeitura com o governo federal. Então essa é a proposta do senhor Rubens Baldini Neto. Eu acho uma proposta interessante, peço a gentileza de me inscrevê-la no nosso portal Participe Mais e peço para ele reforçar a ideia de parceria para que ela não seja entendida como algo de competência de outro ente, seria um ente público federal, já que ele está falando de um campus do Instituto Federal. Então o que ele quer, na verdade, o que o senhor quer, senhor Rubens, é uma parceria. Então peça a parceria, por favor. A outra proposta, senhora Suzana Ginsburg Saldanha. Estou inscrita virtualmente, vou escrever as propostas. 1. O Campo Limpo, segundo pesquisa do Vox Populi, tem 59,5% de segurança alimentar, 12,2% grave, 17,4% moderada e 29,9% grave. Proponho que seja implementada a Lei Orgânica 15.920 de 2013 de Segurança Alimentar e Nutricional de São Paulo. 2. Complementando essa lei, proponho que a cada 200.000 habitantes seja criada uma usina de compostagem com participação de cooperativas comunitárias dos habitantes da região e orientadas tecnicamente com recursos da subprefeitura e que esse composto gerado seja empregado em série de hortas urbanas na região com o objetivo de contribuir com o fim da insegurança alimentar no Campo Limpo. Para isso, precisa ser revisado o contrato da prefeitura de recolhimento de resíduo orgânico úmido, que gera o pior gás poluente, o metano, que quando compostado não é formado. Número 3.
A maior parte das propostas do Eixo Universo estão em requalificação viária para trânsito de automóveis, o transporte que mais ocupa espaço, polui e causa engarrafamentos, tornando a vida dos munícipes um verdadeiro inferno. Proponho que o dinheiro empregado seja empregado no subsídio do transporte público elétrico, duplicação da faixa de ônibus, faixa exclusiva de moto e ciclofaixa, além da reestruturação das calçadas para que não ofereçam risco aos pedestres, bem como sejam permeabilizadas e plantadas com árvores para sombra e nas ilhas sejam plantadas capins e arbustos do cerrado que são resilientes ao calor extremo. 4. Que sejam implantados todos os parques propostos nos planos e programas da SVMA para o Campo Limpo. 5. Implementação de jardins de chuva em todas as rotatórias. 6. Que ao longo do rio Pirajussara sejam retiradas todas as zeus em áreas com mancha de inundação do Gero Sampa em até 10 anos anteriores. 7. Por último, 9,5 milhões para meio ambiente em época de emergência climática é muito pouco. Que essa conta seja refeita no sentido de implementar parques propostos, jardins de chuva, usinas de compostagem em hortas, muitas hortas urbanas. Nós tivemos alguns inscritos para fala, foram 6 inscritos para fala, como a gente tem ali o limite de até 20, então é por isso que eu estou lendo aqui as propostas que vieram, porque a gente está bem longe do limite, né? Recebi mais 3 aqui do Marcelo Siqueira Moreira. Orçamento Cidadão 2026 vem com a mesma verba de 2025, ou seja, verba limitada em 320 milhões de reais, divididas para 32 subprefeituras. Se houve aumento de um ano para o outro no orçamento municipal, o orçamento cidadão de 2026 deveria, no mínimo, aumentar o valor para 350 milhões, sendo esse com base na diferença de um ano para o outro. Nesse reajuste de valores, por que será que não houve essa situação? Marcelo fez outro comentário. Através do processo 6.20.20.20.00002865, o senhor prefeito municipal está retirando os 6 milhões destinados a cada subprefeitura desde 2022 em obras de zeladoria, com deliberação dos conselhos participativos municipais nas escolhas das respectivas obras com critérios de viabilidade pelo CPO, Coordenadoria de Projetos e Obras. O porquê aconteceu isso? Dando um exemplo básico, a subprefeitura Campo Limpo, que tem um orçamento fixado em R$68.873.001, com esse recurso de 6 milhões, teria à sua disposição R$74.873.001, atenderia muitas obras às comunidades carentes dentro do território. Essa também foi do Marcelo Siqueira Moreira, mais uma do Marcelo Siqueira Moreira na meta 61, não fala quais UPAs vão ser instaladas. Neste caso, podemos colocar na nota 61 a instalação específica da UPA Paraisópolis. Essas foram as manifestações virtuais. Peço novamente desculpas por essa situação, que eu estou aqui lendo, né? Algo que deveria ser falado pelos próprios munícipes. Se eu li alguma coisa errada, por favor, apontem. Bom, com isso, a gente abre agora para a fala das pessoas que estão inscritas para falar presencialmente aqui no auditório. Peço ajuda do pessoal para identificar. Aqui está, inscritos na ordem de inscrição. Primeiro, Belis
microfone aqui, se puder, acho que pode ficar, fica mais fácil para todo mundo. Eu peço a gentileza, olha só, como a gente tem menos inscritos, a gente tem uns 3 minutos de praxe, peço que o senhor respeite. Eu não Sem vou problema. cortar a sua fala, mas peço bom senso. Estão me escutando bem aí? Só um minuto, se puder a gente colocar o cronômetro na tela. Muito boa noite. Sou morador do lado de cá do Campo Limpo há 32 anos. Já morei a outra parte da minha vida, que eu estou com 55, lá no Capão Redondo, no 6467. Represento o Fórum do Hip Hop MSP. Represento o Conselho Participativo Municipal do Campo Limpo eleito. E represento a juventude pobre, preta e excluída de todos os sistemas. Tá bom? Eu quero só deixar aqui que é o seguinte: o nosso território necessita de cultura e lazer e não pode ser só o funk. O nosso território necessita de zeladoria geral, principalmente nessa parte aqui, onde se emenda com a divisa do Taboão e a divisa da Vila Andrade, onde também temos conselheiros de lá com muita reclamação. Luto também por um hospital para a nossa região, não só o Hospital do Campo Limpo, mas um hospital para lá de cá, porque o Campo Limpo, junto com o do Jardim Ângela, atende muita gente naquela região. A gente precisa também um pouco para lá de cá um hospital. E principalmente o cuidado com os jovens está muito abandonado. E estou muito triste com o que nós estamos vendo do nosso jovem. Então eu gostaria muito que cuidasse mais dos nossos jovens e dos nossos idosos aí, tá bom? Tá muita falta de zeladoria nas calçadas, ruas e tristeza para o nosso povo, e é isso que eu quero. Muito obrigado. Obrigado. Nosso próximo inscrito é Rafael Calabria, presencial. Boa noite, gente. Sou Rafael Calabria. Eu fui do Conselho de Transportes aqui da cidade e estou representando aqui um grupo de pessoas que debatem a mobilidade. Estamos tentando acompanhar aqui diversas audiências e eu vim aqui para o Campo Limpo, que eu, enfim, já trabalhei um pouquinho na área. Queria colocar primeiro, como a colega criticou antes de mim, já a primeira fala, o plano ainda está muito rodoviarista, né, o que a colega falou, está muito focado no transporte individual. Tem muita obra para carro e pouquíssimo para transporte coletivo. Tem ali o aquático, que já foi iniciado, e mais 4 corredores, alguns parciais, como o caso do Celso Garcia, que está 1/5 previsto só. Nenhum corredor aqui, e tem muito corredor aqui previsto no plano diretor. Tem o da estrada do Campo Limpo, tem o da Carlos Caldeira, tem o do Boimirim, que tem uma demanda muito grande aqui, vizinho, né, do lado aqui da nossa prefeitura. Então, acho que a gente tem que cobrar, pressionar muito para mudar essa realidade. A qualidade do transporte, todo mundo tem reclamado bastante, que tem piorado. Não tem uma previsão no plano de metas das ações que a SP Trans precisaria tomar para reverter a piora da frota. Então, um transporte que tende, um plano de metas, desculpa, que tende a piorar a mobilidade que já vem sendo agravada na nossa cidade. Achamos isso um tema bastante importante, porque estamos tentando debater com as audiências aqui do programa de metas de reverter isso. Aqui na região tem mais uma das obras rodoviaristas, que é a ampliação da Carlos Caldeira, que vai gerar bastante impacto, bastante apropriação, e se for, vai ser uma rasa quarteirão ali na região depois da Carlos Caldeira, e se não for focado no transporte coletivo, só vai piorar o trânsito na região, concentrar mais naquela região, e não é uma solução para o bairro. Então essa é a alerta que a gente tem feito, e obrigado pelo espaço de debate, gente. Obrigado, meu caro. Eu fui orientado agora a quem for falar, se puder ficar aqui na luz, porque sai melhor na filmagem. Próximo slide. Perdão. Próximo inscrito presencial, Aldo Souza Lima Júnior. Então vou inverter, senhor Aldo. Fica com esse microfone. Eu vou começar também o reloginho aqui também. Pode começar.
Boa noite a todos. Meu nome é Alto Souza Lima Júnior, sou aqui do distrito de Campo Limpo e acompanho muitas demandas aqui nos 3 distritos, Campo Limpo, Capão Redondo e Vila Andrade. E a minha proposta de melhoria seria para ampliação da equipe de limpeza de córrego e zeladoria, como poda de árvores e capinação de praça. Hoje, nós temos 2 equipes para poda de árvores e 2 equipes para limpeza de córrego. Não tem cabimento um bairro como Campo Limpo, com mais de 17 córregos, quase 40 mil metros quadrados de córrego, com 2 equipes. Não dá. A equipe que está fazendo a limpeza no córrego Moenda Velha, próximo do Chácara Santa Maria, ela demora 4 meses para voltar para fazer a limpeza novamente. Não tem cabimento o Campo Limpo, com mais de 750 mil habitantes, ficar com 2 equipes para esses 2 serviços essenciais na nossa região. A minha proposta seria que houvesse uma ampliação nessa parte de zeladoria. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito obrigado. O próximo inscrito, muito obrigado, senhor Aldo Souza. O próximo inscrito, Dárcio da Silva Maduro. Boa noite a todos e a todas. Eu sou do distrito do Capão Redondo, moro próximo da Associação Povo em Ação e é uma luta sempre também lá junto com a Associação Povo em Ação para trazer um novo hospital para o distrito do Capão Redondo, visto que a UPA 24 horas da Avenida Comendador Santana não está dando conta da demanda. Então fica aí uma sugestão, uma proposta para ampliar também a UPA ou fazer um novo hospital para o nosso distrito. E já emendando aqui também, na área de recolocação profissional e cursos nos CELS, eu queria deixar também a proposta para que todos os CELS tenham cursos de qualificação profissional para quem já terminou o EJA, visto que hoje só tem, está no projeto quem está no EJA, não quem já terminou o EJA, para fazer desses 100 mil cursos que está aí no plano de metas. Deixa eu ver o que mais. Em todos os CELS poderia ter também, deu branco, mas agora eu lembrei, viu? Academias. Por que só o CEL Capão Redondo tem academia e o resto dos CELs não tem academia? Não pode ser ampliado esse projeto que já está sendo executado? Então, se sobrar dinheiro, por favor, viu? No mais é só isso. Agradeço a todos. Boa noite e até a próxima. Obrigado. Pessoal, deixa eu só lembrar, todas essas, eu estou vendo que está sendo bem legal, com várias propostas, importante colocá-las lá no Participe Mais, ou ali no nosso formulário que a gente já coletou, tá bom? Próximo inscrito para falar, o senhor Eudárcio, certo? O senhor Eudárcio, né? Próximo, Sueli Mastrorosso. Boa noite. Oi? Boa noite a todas e a todos. Sou Sueli, sou conselheira participativa municipal pelo distrito de Capão Redondo. Então eu vou puxar a brasa para o Capão Redondo,
que não estou querendo desacreditar das necessidades e das demandas de Campo Limpo e Vila Andrade, mas Capão Redondo realmente está esquecido. Então eu vou falar brevemente aí das questões de zeladoria, né? Já bati nessa tecla, nós já elaboramos aí uma proposta conjunta, mas é necessário que se preste atenção nas calçadas do Capão Redondo, todas elas, porque elas são estreitas, são irregulares e deficientes físicos, né, PCDs e idosos têm constantemente sofrido acidentes, especialmente as senhoras que vão cedo para os seus postos de saúde, para as suas consultas e se acidentam. De duas, uma, ou elas andam pelas calçadas e se submetem a torcer o pé ou levar um tombo dentro dessas calçadas irregulares, ou elas disputam espaço no asfalto, que o piso é menos irregular, mas elas se arriscam a serem atropeladas. A outra questão é a cultura de uma maneira geral, né? Eu penso na construção de um local que concentre as várias linguagens da cultura periférica, especialmente no Capão Redondo. Eu, pessoalmente, questiono por que é que nós temos uma casa de cultura na M. Boimirim, temos uma casa de cultura na Campo Limpo e não tem no Capão Redondo, que é onde ferve mais, onde os coletivos de cultura nas mais diversas linguagens prosperam, mas não existe um local público para o povo, para que esses lugares, para que esses coletivos sejam contratados pela prefeitura ou pela subprefeitura e coloquem as suas programações ali, né? E uma outra pergunta aí, eu gostaria de perguntar para... o seu nome? Sandro. Sobre esse plano de ação, eu anotei no caderno e acabei de esquecer, mas esse plano de ação das subprefeituras, que vai ser... Isso em algum momento vai ser discutido com o Conselho? Vai ser colocado em discussão? Vai ser exposto para o Conselho? Conselho Participativo? Existe data para isso? Já existe? Tá bom, então. É isso. Eu acho que está dentro do tempo. Tá. Obrigada, gente. A próxima escrita, Zenaide Bernardes dos Santos. Enquanto ela se encaminha, eu vou tentar responder a pergunta da senhora Sueli. O plano de ação das subprefeituras ele tem 180 dias para ser elaborado a partir da apresentação do programa de metas. Ele é um refinamento. Sim, está previsto um calendário de encontros e de oficinas, inclusive no território, agora não especificamente para o CPM, mas para a população do território. É isso mesmo o caminho. Perfeito. Então, por favor, senhora Zenaide. Boa noite, todos, todas e todos. Eu estou reforçando a questão da zeladoria, como já foi bem colocado aqui por alguns, mas eu queria puxar, eu sou do CPM também, e do Distrito do Campo Limpo. E eu gostaria muito que nós tivéssemos uma boa melhoria de zeladoria na região do Jardim Olinda, Parque Regina, Jardim Ana Maria e Jardim Rebouças, Parque Rebouças. Muito lixo. Aonde existe passeio, não tem acessibilidade porque tem entulho colocado ali. Então, a gente precisa retomar a questão do catabagulho nessas áreas. Capão Redondo já foi colocado também que há necessidade. A outra questão que eu queria colocar é a questão da saúde. A gente não pode mais ficar refém do Hospital Campo Limpo. 750 mil pessoas com um único hospital público na região é brincadeira, né? É para dar risada. A gente precisa de pelo menos mais 2 hospitais aqui na nossa região. Um no Capão Redondo e outro no Campo Limpo. Eu sei que tem um grupo que defende esse espaço aqui do Anhanguera para ser um instituto federal. E, no meu ver, eu acho que muito mais importante nesse momento
nós temos um hospital nesse espaço e uma UPA na região do Jardim Olinda, que vai atender não só o Jardim Olinda, quanto o Parque Rebouças, Jardim Ana Maria, Jardim das Palmas, que tem uma UPA ali naquela região. É isso, gente. Muito obrigada. Próxima escrita, Suzana Ginsberg, ela estava virtual, e o Rubens Baldini Neto foi aquele que eu li também virtual. Com isso a gente encerrou os inscritos para fala aqui presenciais. Tem mais alguém que não se inscreveu, como a gente tem um pouquinho de tempo, que deseja ainda falar alguma coisa? Por favor, qual é o seu nome? O senhor já não falou? Não, né? Everaldo. Senhor Everaldo, por gentileza, vou abrir os 3 minutos, se o senhor puder observar o tempo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Everaldo, sou do Conselho Participativo da Subprefeitura de Embu-Mirim e vim aqui somar com o Conselho de Embu-Mirim e com a comunidade, Conselho de Campo Limpo e com a comunidade aqui de Campo Limpo, essas propostas aí. Bom, a maior carência nossa aqui com proposta, nós temos, é a questão de saúde pública. Hoje, nós ficamos aí 4, 5 meses para marcar um exame. Quando trata-se de uma cirurgia, a situação é mais crítica ainda. Quando a Zenaide coloca a questão das UPA, da saúde, eu venho aqui, Zenaide, reiterar esse pedido, porque nós temos 2 hospitais aqui próximos da gente, numa população mais ou menos de 1.500.000 pessoas, que é o hospital do Embu-Mirim, que é um hospital secundário, que atende paciente de baixa complexidade. E temos o hospital do Campo Limpo, que é um hospital terciário, que atende paciente de média complexidade. E nós precisamos sim, no distrito do Capão Redondo, um hospital dentro da subprefeitura de Campo Limpo, que é o Hospital Municipal Capão Redondo, que ele vem a nível do hospital quaternário, onde possa atender as pacientes de alta complexidade, que a gente somos retirados daqui para outras zonas, para essas questões para ser atendidas. Então precisamos de um hospital municipal Capão Redondo para a nossa região, para atender nossa população. Porque os 2 hospitais que temos, eles estão no distrito de Embu-Mirim. E esses 2 hospitais estão nos atendendo aqui. É esse hospital que atende aqui Campo Limpo. Então nós precisamos focar o atendimento no Hospital Municipal Capão Redondo, que a saúde pública está uma situação muito a desejar. São muitas demandas e pouco serviço. Então eu reitero o pedido e foco na questão do Hospital Municipal Capão Redondo. Muito obrigado, viu, pessoal? Acho que teve mais uma pessoa. Felipe. Felipe do quê? Felipe, qual que é o seu nome completo? Felipe Conceição da Silva. Boa noite a todos, todas. Me chamo Felipe Conceição da Silva. Vim trazer uma proposta sobre o esporte. Vi aqui que foram apresentadas várias propostas de muito importante, como saúde, hospitais e entre outros. Então vim trazer uma proposta sobre o esporte, que seria a ampliação do Bolsa Atleta para as periferias. E eu acho que isso seria de suma importância para atletas, seria também muito bom para tanto para mim, que sou da área do esporte, atuo como atleta, mas quanto para outros jovens. E que se isso é de importância para mim, estou aqui pedindo encarecidamente para a Secretaria de Esporte que venha olhar para essa área. E muito obrigado e agradeço a minha oportunidade.
Bom, com isso, pessoal, eu acho que a gente deu a palavra de voz aos munícipes que se inscreveram. Estamos chegando ao encerramento da nossa audiência pública. Queria abrir aqui oportunidades, senhor, alguém, alguma autoridade que quiser fazer uso da palavra, acho que não é necessário, não ouvi, mas se quiser está à disposição. Então, estamos nesse 1 minuto, que alguém levantou a mão. Eu vou ler mais uma, chegou virtualmente, da Bianca, não sei o sobrenome. Eu vou ler mais uma proposta e com isso a gente encerra, tá bom? Revitalização do Parque Andrade, praça entre as ruas Francisco Pessoa e Clodion. A proposta busca revitalizar o Parque Andrade, praça localizada na Vila Andrade, sob gestão da subprefeitura. O espaço é importante para a mobilidade dos pedestres e a convivência comunitária. Sugestões: reforma do escadão com instalação de corrimão e reconstrução dos degraus, garantindo acessibilidade e segurança. Instalação de equipamentos de lazer e convivência, bancos, brinquedos, aparelhos de ginástica. Em 2024, a subprefeitura estimou o custo da obra em R$700 mil. Gente, com isso, acho que a gente encerra a participação de munícipes, né, aqui na abertura do microfone para fala, e estamos encerrando também a audiência pública do Programa de Metas, Orçamento Cidadão, PPA e Plano de Ação das Subprefeituras, aqui na Subprefeitura do Campo Limpo. Muito obrigado pela participação de todos. Não se esqueçam de colocar suas propostas lá no Participe Mais, na plataforma. Muito obrigado, boa noite.